Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como vocês podem ver pelo título, hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de naturalização do meu esposo. Ele é venezuelano, ele mora aqui comigo no Brasil e a gente casou. Então esse processo é chamado processo de naturalização extraordinária, certo? Vou contar um pouco de como foi o nosso caso. Não significa que seja assim para todo mundo. Eu acredito que nós tivemos algumas vantagens, porque nós vivemos no interior do Rio Grande do Norte e acredito que porque não tenha muito fluxo aqui, nosso processo acabou sendo um pouco mais rápido, né, do que o que a gente pesquisou e acabou encontrando na internet. E por isso também eu acho importante compartilhar, porque realmente procurando, né, mais sobre o assunto, a gente acabou encontrando pouco conteúdo, né, em mais ou menos como se dá todo esse processo, desde o casamento até a finalização do processo de naturalização. Vou tentar um pouco resumir, né, de como foi tudo e deixar para vocês aqui a lista de documentos, apesar de que isso você pode encontrar facilmente na internet, mas vou deixar aqui ao lado, né, e explicar um pouquinho como foi tudo que a gente fez. Então, vamos pro vídeo. Tentei resumir aqui mais ou menos, né? Por isso que eu vou ficar um pouquinho olhando aqui de lado, né? Uma colinha que eu tenho. Pra ser mais, né, verdadeira com o processo e não esquecer de nada. A verdade é que meu esposo chegou no Brasil em março do ano de 2023, certo? No comecinho de março ele chegou e nós já estávamos, né, já tínhamos decidido nos casar. Ele já tinha vindo ao Brasil antes só para visitar, para ver, e tinha decidido vir morar comigo. E nós tínhamos decidido nos casar. Mas como ele só tinha 60 dias no Brasil, nós precisávamos fazer todo esse processo aí de casamento dentro de 60 dias, que como ele é venezuelano, ele só tinha esse tempo. Então, desde lá, antes de vir, ele já me mandou alguns documentos, eu já fui buscando aí o que era necessário, fui ao cartório da cidade, me informei que documentos eram necessários para ele, né, principalmente porque nós, como brasileiros, temos todos os nossos documentos disponíveis, acredito, né, e ele, como estrangeiro, precisava saber mais ou menos o que ele precisava e me informar melhor, né, sobre que processos a gente deveria fazer. Então, para se casar, né, que documentos seriam necessários para um estrangeiro casar com um brasileiro aqui? O cartório nos pediu, primeiro, a certidão de nascimento dele atualizada, né, a certidão de nascimento deve ser atualizada em pelo menos 60, eu creio que entre 60 e 90 dias antes do casamento. Não é a certidão que você tem que realmente atualizar a certidão. Comprovante de situação civil, ou comprovante de estado civil, né? No caso, ele precisava comprovar que ele nunca tinha casado, não era casado já, né, com alguém no país dele. Então isso é chamado de carta de solteria, alguma coisa assim, em espanhol, acredito. Pelo menos na Venezuela é assim. Antecedentes criminais também da Venezuela, certo? E o passaporte vigente. Fora o passaporte, todos os outros documentos precisam ser traduzidos, juramentados e apostilados, certo? Aqui no Rio Grande do Norte, acredito que todo estado tem tradução juramentada, né? Eu tenho um contato de uma pessoa super excelente, uma tradutora excelente. Ela faz todas as traduções desde o momento aí do nosso casamento até o final da naturalização. E com todos esses documentos em mão, né, traduzidos, juramentados, apostilados, fora o passaporte, que o passaporte não precisa, a gente deu entrada no processo. Nosso processo precisava ser aprovado por um promotor, não sei se todo estado funciona assim, mas o nosso sim. Nós pedimos em urgência, porque tínhamos apenas 60 dias para tudo, mas acabamos conseguindo isso antes do tempo, né, como eu falei, tinha chegado no início de março, e no final de abril a gente conseguiu casar aí, mais ou menos quase, tipo, 2 semaninhas antes do final do tempo, né, que ele tinha para ficar no Brasil regular. Então, nós casamos, né, a partir desse momento nós tínhamos a certidão de casamentos em mão. Próximo passo seria aí, né, conseguir então os documentos dele
aqui no Brasil. O primeiro documento que a gente deu entrada foi a carteira de Registro Nacional Migratório, que é RNM, né? Esse documento você vai na Polícia Federal, mais próxima de você, e requer, né, da entrada primeiramente. Eu não lembro se a gente, acho que sim, acho que a gente agendou na internet e fomos no dia, né, fazer o documento. O que eles pediram na Polícia Federal? Eles pediram, primeiramente, a certidão de casamento, óbvio. Os antecedentes criminais, agora dessa vez, também do Brasil, né? Antecedentes criminais da Polícia Federal. Antecedentes criminais da Venezuela, outra vez. Se ainda estiver em vigência, por exemplo, tiver entre 30 e 60 dias do processo do casamento, acho que você consegue fazer com o mesmo documento que você fez o casamento, se você agir rápido, né? Se não, se você passar desse tempo, acredito que você precise novamente de um novo documento, um novo apostilamento e uma nova tradução juramentada. Passaporte vigente, né, novamente, e um comprovante de residência no nome, né, da pessoa. Nesse momento aí, a gente levou todos esses documentos, né, e deu entrada no mesmo dia. A gente conseguiu, devido ao fato de a gente morar no interior, como eu já falei. Nós procuramos a Polícia Federal de Mossoró, não tinha fluxo, não tinha muito fluxo de imigrantes nem nada, então nós conseguimos realizar tudo isso no mesmo dia. Fomos atendidos muito rapidamente. E eles nos disseram que a partir da data que fizemos o documento, em 2 meses aí para esperar o documento chegar. Depois disso, nós fomos o CPF, né, fazer o CPF na Receita Federal, que creio que são os mesmos documentos da RNM, né, e conseguimos muito rápido também. Acredito que antes dos 2 meses também a RNM estava pronta. Nós ligamos para saber como é que estava o processo e eles disseram que já estava pronta. Nós fomos buscar rapidamente, né? A gente conseguiu. Então, a partir desse momento, ele já tinha o CPF, ele já tinha a RNM, que serve como a identidade dele aqui no Brasil, e ele conseguiu, com isso, a residência por tempo indeterminado, pelo fato dele ter casado comigo, né? Algumas pessoas que conseguem esse documento, pode ser que não tenha residência por tempo determinado, pode ser que seja uma residência de 1 ano, 2 anos, depende do seu processo, mas como ele casou, ele tinha tempo, conseguiu tempo indeterminado. Após ter o CPF, nós conseguimos fazer, ele conseguiu, no caso, fazer o cadastro no Gov, ele conseguiu fazer a carteira do SUS, né, que é um documento também muito importante. E daí é como ele fosse realmente já brasileiro, né? Só não tem a nacionalidade ainda, mas todas as vantagens aí, mais ou menos, de ser brasileiro ele já conseguiu, né? Que são alguns documentos. Depois disso, né, desse processo finalizado, nós conseguimos finalizar todos esses documentos por volta de junho. Então, teríamos que esperar aí, nesse momento, 1 ano, né? Depois de 1 ano, ele conseguiria dar entrada na naturalização, mas isso outra vez, porque nós nos casamos, né? Quando você começa a naturalização por outro motivo, seja ele porque você mora no Brasil há muito tempo, porque você está estudando, tem um visto diferente do dele, né? Seu processo pode ser diferente, mas como quando você casa com um brasileiro ou tem filhos com brasileiro e mora no Brasil, você tem direito da entrada na naturalização após 1 ano, né, que você esteja casado ou morando aqui. Você tem, por exemplo, a RNM. Após 1 ano, né, nós começamos também desde já pesquisar, antes de 1 ano, nós começamos a pesquisar quais documentos eram necessários, né, que no caso aí da naturalização, a lista de documentos é maior. São outras exigências, uma delas é que você tenha proficiência na língua portuguesa, né, e isso você consegue comprovar de algumas formas diferentes. Nós escolhemos mas eu vou falar das outras também. A gente andou pesquisando, poderia ser um curso, por exemplo, um curso de português em alguma instituição, né, um certificado final do curso de português em alguma instituição reconhecida pelo MEC. Pode ser um certificado de escolaridade brasileira, seja ele ensino fundamental, ensino fundamental maior, ensino médio, ou graduação, ou mestrado, né, se você conseguiu, né, conseguiu terminar um desses
níveis de escolaridade, você tiver o certificado, você pode comprovar com esse certificado. Tem a prova do INSEJA, né, que ela acontece anualmente, é uma prova que engloba todas as disciplinas, né, você como se fosse fazer um conhecido provão, né, que você consegue ter comprovação do ensino fundamental ou ensino médio através do INSEJA. Se você tiver essa prova, você consegue comprovar a proficiência em português, no caso, o certificado de aprovação. E o CELPE-BRAS, que é o mais conhecido, acredito que seja o mais conhecido, porque é a prova oficial do INEP, para estrangeiros que querem comprovar proficiência em português. Essa prova acontece 2 vezes por ano, né? E ela tem um valor, ela custa em torno de R$260, e você faz essa prova, você estuda para fazer essa prova. É uma prova que exige que você escreva textos em português e tenha uma conversa, uma interação de 20 minutos mais ou menos aí com o aplicador em língua portuguesa, sobre assuntos variados, né? Nós achamos mais seguro fazer a prova do CELPE-BRAS, ele achou mais seguro fazer a prova do CELPE-BRAS, ele passou algum tempo, na verdade, desde que ele chegou no Brasil, ele começou a estudar português, mas focado para o CELPE-BRAS, ele passou estudando 6 meses, acredito, ele conseguiu aprender a escrever textos completos de 30 linhas, redações, de variados assuntos em português, dentro de 6 meses, que eu acho que é um feito extraordinário, né, para uma pessoa que aprende a escrever numa língua estrangeira dentro de 6 meses, não é qualquer pessoa, mas enfim, mérito dele. E ele estudou e fez a prova em abril desse ano, abril de 2024. A prova ela tem resultado depois de 3 meses, né? E dentro desses 3 meses nós começamos realmente porque como a gente já sabia mais ou menos a data que a gente poderia dar entrada na naturalização, começamos a fazer todas as traduções que a gente precisava fazer novamente, né? Dos documentos que estavam em espanhol, tudo a gente precisou fazer outra vez para dar entrada no processo. Para dar entrada no processo, você não precisa de ajuda, assim, nós não precisamos de ajuda. Você entra pelo site do Gov, você consegue, né, ali pesquisar dentro mesmo do site e dar entrada no seu processo de naturalização, onde você vai chegar e preencher um formulário, né, com todos os seus dados e tudo, e com todos os documentos necessários para dar entrada. E quais seriam esses documentos, né? O que nos pediram no momento foi: o primeiro documento é a carteira de Registro Nacional Migratório, né, que é a CRNM, que ele já tinha. Outra vez, você vai conseguir mandar esses documentos no formato PDF, né? Você vai escanear todos os seus documentos e mandar em formato PDF. Cada documento tem sua seção corretamente explicada, né? Por exemplo, o RNM tem a sua própria seção para você enviar. Depois vem o CPF, né? Que é a situação regularizada do CPF, você tira isso na internet também. Depois, a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e de onde você morou nos últimos 5 anos, a certidão de antecedentes da Justiça Estadual e a certidão de antecedentes do país de origem, certo? Então, se você como estrangeiro tenha morado em outro país durante os últimos 5 anos, antes de dar entrada no processo, senão, se você mora só no Brasil, vai precisar só da Justiça Federal do Brasil. Outro documento é o comprovante de residência no nome da pessoa, né, que tem interesse em se naturalizar. É interessante que esse comprovante seja no nome da pessoa e também que seja uma conta assim da casa, né, de onde vocês moram, porque se for, por exemplo, comprovante de banco, que mesmo que tenha endereço no extrato do banco, alguma coisa assim, não serve, tem que ser uma conta da casa, seja a luz ou água ou internet, mas precisa ser o nome da pessoa que tem interesse de se naturalizar. O certificado de proficiência, né, que foi, no caso dele, foi o CELPE-BRAS, ele conseguiu a proficiência avançada em português, ele tem um certificado e conseguiu anexar. E o passaporte, outra vez, em vigência. É interessante que você tenha seu passaporte em vigência, caso não, vai ser outro processo, né? E ainda pedem, no caso, eles ainda pediram uma declaração conjunta de que somos casados. É um documento que você baixa mesmo no site do Gov e você preenche, assina e escaneia, né, para vocês poderem anexar dentro do processo. No nosso caso,
Por último também, eles pediram, claro, porque esses documentos são gerais, no caso, verdade? Fora a declaração conjunta e a certidão de casamento, todos esses documentos são para o processo de naturalização. E no final eles perguntam, né, se você tem algum documento que comprove que você precisa dessa naturalização com menos tempo, ou seja, que lhe dê mais vantagem, né? Que no caso seria a certidão de casamento que nós temos, e essa certidão precisa ser atualizada. Ou seja, nós casamos, não fazia só um ano que nós tínhamos casado, quando começamos mais um ano e pouquinho, né, que nós começamos o processo, mas eles mesmo assim nos pediram que atualizasse a certidão de casamento. Essa atualização seria realmente reemitir, mesmo que sua certidão de casamento esteja ok, tudo certo, mas você precisa reemitir dentro de um tempo de pelo menos 60 dias. Acho que eles pedem isso para, no caso de, não sei, alguém que tenha se separado e a certidão de casamento não esteja mais em vigência, essa pessoa, né, não vai poder dar entrada na naturalização, então precisa da certidão de casamento atualizada. Isso a gente não tinha percebido, né? Como eu falei, com essa lista de documentos você preenche todo o formulário e você envia, começa o seu processo. A partir daí a Polícia Federal vai revisar todos os seus documentos, né? E nesse caso foi quando a gente percebeu, né? A gente não percebeu, na verdade, quando eles enviaram para Ronald um e-mail dizendo que precisava ser atualizada a nossa certidão de casamento. Toda semana nós recebíamos alguma observação, né? Se tivesse documento faltando, ou, por exemplo, como o comprovante de residência também que a gente mandou errado, eles pediram novamente, pediram para que a gente atualizasse a certidão de casamento. Então, isso conosco foi dessa forma. Toda semana nós recebíamos uma atualização, no caso, no começo, né? Porque conosco, como eu falei, como vivemos no interior e a Polícia Federal que a gente tem perto daqui talvez não tenha um fluxo tão grande de imigrantes, eles conseguiam nos atualizar, né, rapidamente. Nós conseguimos enviar tudo, né, e depois o processo ficou em andamento. Foi para análise da polícia, depois eles nos fizeram uma visita, né, que essa visita para saber se a gente realmente é casado, se a gente tem uma casa, se nós somos um casal de verdade, né. E depois eles enviaram a notificação para que fôssemos a Mossoró para colher as digitais e fotos e tudo para identificação dele, né, no caso. Então, após esse processo, após tudo isso, o processo ele é enviado para Brasília. Como nós pesquisamos algumas coisas antes, né, e como eu falei, nossa tradutora também, ela é advogada, trabalha muito com esses processos de naturalização de imigrantes. Ela disse que geralmente em torno de 2 anos é que saía, depois que fosse para Brasília, né? Devido, ultimamente, o fluxo está muito grande e às vezes está demorando, então nós ficamos aí esperando. Isso aí, nós demos a entrada no processo em julho, e de repente agora, em novembro, no final de novembro, nós recebemos a notificação, né? O Ronald recebeu a notificação de que o processo dele estava encerrado, né? Fomos abrir o processo e tinha realmente, dizendo que tinha sido deferido e já tinha sido publicado no Diário Oficial. Nós conferimos, o Diário Oficial foi publicado no dia 28 de novembro com a naturalização de Ronald. Então, com menos de 3 anos vivendo no Brasil, né? 2 anos e alguns meses, né? 10 meses por aí, ele conseguiu a naturalização, né? Dele. E nós ficamos muito surpresos com a rapidez, com a informatização, porque realmente nós não precisamos da ajuda de ninguém, nós conseguimos fazer todo o processo sozinhos. Outra vez, reitero que isso foi o nosso caso. Talvez você que esteja nesse processo precise de um advogado e ajude alguém, mas nós não sentimos a necessidade, conseguimos fazer tudo pela internet e nós só precisamos realmente comparecer à Polícia Federal para colher as digitais e as fotos. Nem os documentos eles pediram novamente, ou seja, tudo foi através do site do Gov, né? Uma coisa que até me surpreendeu, eu pensei que nós precisaríamos ir à Polícia Federal várias vezes, com tudo e tal, mas não. Conseguimos fazer tudo sozinhos. Estamos super felizes, né, com tudo, né, com a rapidez do processo e tudo. E era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês, né?
Eu espero que essas listas, essas informações tenham ajudado alguém, né? Eu acho importante ter esse tipo de conteúdo na internet, principalmente para pessoas que estão tentando, né, se naturalizar. Nosso país é um país acolhedor que recebe muitas pessoas, muitos imigrantes por ano. Nós ficamos até surpresos com a quantidade de imigrantes que a gente viu na lista, né? Porque não é publicado só o nome dele, tem várias pessoas de vários países do mundo inteiro se naturalizando no Brasil. Também quando saiu o resultado da prova do CELPE-BRAS, a gente viu muitas pessoas fazendo fora do país também, que essa prova é realizada tanto aqui no país quanto fora do país. E eu acho uma informação super importante de compartilhar, né? Espero que tenha ajudado alguém outra vez. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser alguma explicação mais aprofundada, pode perguntar nos comentários. Se você precisa também desse vídeo em outra língua, se quiser, eu posso também repetir em outra língua, seja ela inglês ou espanhol. E é isso. Eu agradeço por terem ficado até aqui, né? Foi realmente um resumo, né, de como realmente foi o processo, do que a gente fez, do que ele precisou. E é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!